Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra Viva, e aqui a gente está para conversar sobre temas bíblicos, beleza? Então, guerras de Israel é o que está aí no momento e tantas guerras que existem, né? Temos aí da Ucrânia também com a Rússia, vamos ver quando é que isso vai parar. Bom, o fato é que as guerras não vão parar jamais, e Jesus mesmo disse em Mateus 24 que elas são necessárias, vão acontecer até o tempo do fim. Mas nós podemos lembrar de algumas guerras e como Deus agiu em várias guerras e como ele agia, e não vemos esse tipo de coisa acontecendo em nossos dias. Uma das primeiras encrencas que teve na Terra após o homem ser retirado do Jardim do Éden, ter pecado, nós temos lá Caim e Abel crescem, vão fazer seu sacrifício, e o negócio dá errado para Caim, Caim não gosta, fica bicudo, aí parte para cima do irmão dele, né, e vai matar o irmão dele devido Deus não ter aceitado o seu sacrifício, a sua forma de culto. E é bom, eles não eram Israel lá, tá certo? Não existia, era o primeiro casal de irmãos. Nessa época já poderia ter vários outros irmãos e irmãs, tá? Mas a Bíblia vai focar nesses dois aí. Eu creio porque eles deveriam já ser grandes. E a coisa esquentou e a chapa, né? Esquentou lá e você vê que a maldade do homem era grande. Ou seja, por não se entender a terra daquele tamanho, cada um podia caçar um canto, mas não resolveram no braço. E aí deu o que deu, né? A gente sabe o que aconteceu. Mas uma das grandes histórias de guerra de Israel, e outra falando assim, Deus, quando o povo de Israel era temente a Deus, obediente às suas palavras, seus mandamentos, né? Estavam sendo criteriosos na obediência, né? Na dedicação, no culto a Deus, Deus muitas e muitas vezes nem permitia que eles fossem à guerra. Deus fazia a destruição, causava a destruição do inimigo. Nós lembramos disso quando tivemos lá o caso que eles foram para o Egito, né, a família de Israel, né, ex-Jacó. Eles descem para o Egito, 70 pessoas, 75 ali, e vão ficar ali por bastante tempo. Quando eles saem ali, já são aí 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas. Tinha 650 mil, se eu não me engano, 600 a 650 mil homens de 20 a 50 anos. E, ou seja, então, com crianças, pessoas com mais idade, eu devia ser, alguns aí calculam, mais de 2 a 3 milhões de pessoas. Era muita gente. Eles prosperaram mesmo diante das dificuldades enfrentadas ali com a opressão de Faraó sobre eles, eles multiplicavam grandemente, tinham muitos e muitos filhos. E aí você vê que Deus vai agir com o povo de Israel com a mão poderosa, a mão forte. Eles não tinham arma, não tinham poder bélico, não tinha nada, eram escravos, coitados, estavam literalmente na rua da amargura. Se Deus não intervém, né, o que ia acontecer com eles? Eles não tinham como resolver aquela questão e se livrar daquele problema que estava acontecendo. Então Deus, através de Moisés, nós sabemos que ele vem, vai falar com o faraó é arrogante, acha que é um Deus e Deus vai atacar vários deuses de Israel, começando pelo Nilo e assim vai, e causa uma destruição sem precedentes, sobrenaturais sobre o império do egípcio da época, e até que chega a morte dos primogênitos, não só primogênitos humanos, mas primogênitos de animais, todos, gato, cachorro, tudo que tinha lá, vaca, todo primogênito morreu, inclusive dos seres humanos, e o príncipe herdeiro do trono também faleceu nessa questão, nesse momento, nesse evento. E aí não teve como, eles tiveram que liberar o povo de Israel, passaram pelo Mar Vermelho, e teve a batalha final, ainda que eles passaram o Mar Vermelho, a turma embicou atrás e aí pronto, se lascaram, né? Então você vê diretamente a mão de Deus operando de uma forma miraculosa, que hoje as pessoas acham que, olha, não foi possível, eles passaram foi com água num lugar que era rasinho, aí Deus só soprou e tal, mas o que dá a entender bem que realmente Moisés, de alguma forma, eles passaram no local, não sabemos bem esse local, mas foi extraordinário a providência divina por aqueles povos, né? Olha, e não dá para falar das batalhas
E é claro, ó, nem todas as batalhas do povo de Israel eles venceram, muitas batalhas eles perderam. Então, como eu disse, quando eles eram fiéis a Deus, Deus dava vitória para eles. Ia lá e fazia, né, pintava o sarambengo lá e destruía os inimigos. Quando eles não eram fiéis a Deus, muitas vezes Deus deixava eles sofrer as consequências. Mas no caso lá em 1 Samuel 17, vai falar sobre uma batalha que estava acontecendo no Vale de Elá, e Golias, né, aparece lá, um homem gigante, muito forte, falava bravo, chamou os homens de Israel, falou, vamos ver se tem um cabra macho aí, bicho bruto para lutar comigo, vamos fazer um duelo aqui. Quem vencer o outro, então quem perder vai ser, né, escravo de quem vencer. Bom, enfrentar Golias não era coisa fácil, porque o cabra era bruto, o bicho era só a camisa dele, né, essa parte, a couraça dele, pesava 50 quilos. Então, o camarada tinha mais de 250 quilos. Eu acho que pelo tamanho da couraça dele, o peso que era, a lança, eu acho que era 7, 8 quilos, só a ponta. Então, era uma coisa assim absurda. O cara tinha que ser muito forte. Então, enfrentar Golias era algo assim impensável para qualquer pessoa. E como eles estavam assim, meio debilitados na fé, Saul é meio loucão lá, não obedecia à vontade de Deus, Deus tinha abandonado ele, então ele não estava tendo muito resultado positivo, a moral da tropa estava muito baixa, não tinha ninguém ali que temia a Deus de forma, assim, sabe, camarada que estava confiante em Deus e aparece quem lá? Davi, o menino aí, 17, 18 anos, 15 anos, não sei, não dá para saber bem a idade dele, mas ele era jovem. E o pai dele mandou ele lá, e quando ele chega e vê Golias na 79ª vez, né? Já era no 40º dia aqui dos desafios de Golias, e quando ele escuta aquele maluco gritando igual um louco lá, desafiando as guarnições de Israel, ele fala, mas quem é esse incircunciso aí? Tá lá em 1 Samuel 17, quem é esse incircunciso que está desafiando e falando essas blasfêmias e insultando o Deus Israel? E ele, a gente sabe que ele vai, né, superar todas essas pessoas ali, que o irmão dele, o rei, fala, ó, mas você, pai, menino aí, como é que você vai enfrentar uma bucha dessa? Olha o tamanho do homem, o homem é de guerra, já trucidou tantas pessoas, você não é capaz de enfrentá-lo. Mas Davi, olha, rapaz, já matei um leão, matei um urso, e eles ainda veio para cima de mim, eu acabei de esfaquear eles na unha. Então, olha, eu parti para cima e não afinei não, e Deus me deu a vitória sobre os animais, e esse aí vai ser um igual eles. Agora, Golias, quando vê aquele menino ali, o camarada fica louco da vida, fala, mas rapaz, eu que rebentei com a reputação de Israel aí durante os 40 dias, agora o menino aparece aqui com um cajado e uma funda, me chamou de cachorro, aí ele fica irado demais, como diz, fica desorientado, e ele parte para cima de Davi de mãos limpas, ele nem arranca a espada, falou, vou pegar esse moleque, o pescoço, foi estroncar assim, ó, puxar e arrancar o pescoço dele fora com as mãos. E só que nesse descuido dele, Davi era um perito em funda, olha, e uma funda, uma pedra do tamanho de um ovo, tá? Não era uma pedrinha do tamanho de uma biloquinha, tá? Uma pedra do tamanho de um ovo, quando você gira aquilo ali com toda a velocidade, moço, aquilo ali faz um estrago que se pega na canela do cabra ele já não anda mais. Então ele levou 5 pedras, se não acerta na primeira, tem a segunda, terceira, falou, ó, isso aqui eu vou arrebentar. Mas só que ele confiava em Deus, Deus estava com Davi, e Davi acertou na testa. E a pedra foi tão violenta, com tanta força, que cravou na testa, né? Ela não só não quicou, bateu, não, ela entrou, bateu e fixou na testa de Golias. Então, Golias já cai de boca no chão, morto, né? Porque aí já deu traumatismo craniano. Davi já arranca a espada dele, menino danado, né? Vá só numa, com o pescoço do cabra voou. Você vê que aquele ele tava, acho que os 40 dias, Golias ficava só amolando aquela espada, porque aquele negócio ali devia passar na barba, arrancava, cortava até o couro. O negócio estava fiadíssima, porque Davi só passou ali e já foi.
Então você vê que essas vitórias eram assim uma coisa extraordinária, né? Como que Deus fez isso? E hoje as pessoas estão duvidando, mas será que foi assim mesmo? Será que não teve? Será que não contaram essa história só para, né? Só para exaltar o nome de Deus, para dizer que Deus é grande e tal, né? Mas bom, é aí que tá, né? Se você não confia na Bíblia, na palavra de Deus, aí fica difícil. Mas olha, eu creio que olha, um menino de 16, 17 anos tem muita força no braço, viu? Para rodar uma funda, moço do céu, faz um estrago, viu? Agora, uma luta muito forte foi Senaqueribe, tá lá em Isaías 36, também tem ali, eu acho que em Crônicas. Senaqueribe, rei da Síria, veio lambendo tudo. Destruiu o reino do norte, que era Israel e Judá, né? Destruiu o reino do norte, passou por cima igual um trator. E muitas cidades de Jerusalém também caíram diante de Senaqueribe com milhares e milhares de soldados. Tinha aí no mínimo aí uns 200, 230 mil soldados. E ele vai então, né, Rabsaqué, vai até Jerusalém, vai falar em hebraico com a turma, e vai desafiar, vai falar um monte, vai, né, ou para quebrar mesmo ali, falar que o Deus não valia de nada, que eles deveriam se render, porque Senaqueribe ia destruir a cidade mesmo, que não sei o que lá, mandou cartas e tal. O que acontece? Ezequias, ele pega aquele documento que o rei mandou, né, com a sua exigindo a sua rendição total, ele leva adiante ali no templo de Jerusalém, que nem fora destruído ainda, né, era o templo de Jerusalém lá, feito por Salomão, ele ali clama a Deus por livramento, porque, olha, senhor, nós não temos força, mas Senaqueribe está insultando o seu nome, falando um monte de besteira aí, tá, e se o senhor não acudir a gente, não vai ter para onde escapar. Então vem a palavra, o profeta, que diz, olha, pode ficar tranquilo que ele veio por um caminho, volta por outro caminho e não vai sobrar nada. Quer dizer, ele não vai lançar uma flecha aqui na cidade. Pode ter certeza disso, que ele vai ser destruído. Confia em Deus. E aí Deus manda um anjo lá em Isaías 36, tá bom? Se você ver a história 36, 37, eu acho que uns 4 capítulos contando a história. E uma certa noite, Deus manda um anjo fazer uma visitinha no acampamento dos assírios, né? Porque tinha Assíria, capital Nínive, e Síria, capital Damasco, tá ali colado em Israel até hoje. A Síria é onde era o Iraque, né? Aquele lugar por ali, Iraque, Babilônia, um pouquinho acima. Então era o Império Assírio. Tá? Então tinha esses dois aí que muitas vezes a pessoa pode até confundir, achar que tudo era a mesma coisa. Então, Assíria, capital Nínive, Síria, sem o A, capital Damasco. Então eles vêm destruindo tudo, passou por cima, tal, e aí o que acontece? Um anjo vai fazer uma visita lá no acampamento de Israel e mata 185 mil soldados numa noite. Passou ali, não sabemos como o anjo matou. A Bíblia não menciona, só fala que o anjo foi lá no acampamento e ceifou a vida de 185 mil homens. Acabou. Ficou ali uma rapinha no exército. Senaqueribe volta para casa, desconfiado, vai no templo lá fazer uma oração. Os filhos dele chegam e assassinam o pai e foge de lá. E outro irmão lá que não participou disso vai subir no trono. Então você vê que Deus agia de uma forma assim muito direta nessas batalhas, quando o povo clamava ao Senhor. Ezequias foi um bom rei, confiou em Deus, né? Fez muitas coisas boas e também fez coisas ruins, mas Deus ouviu sua oração e Deus interviu, e eles não tinham poder bélico nem nada, estava realmente em dificuldade extrema, e Deus resolveu a situação com ele. Isso aconteceu, irmão, 700 anos antes de Cristo, né? Davi e Golias, em torno de 1000 anos antes de Cristo, ou seja, estamos aí 3000 anos dessa história de Davi e Golias, 2700 anos de Senaqueribe e o rei Ezequias, onde Deus fez um grande livramento. Temos também um grande livramento que Deus operou por Israel, porque já havia passado o Império Babilônico, né? Os medos e persas haviam tomado poder, os persas eram mais poderosos, e no ano 475, muitas pessoas de Israel já haviam voltado para Jerusalém, estava ali
aquela luta, né, para reconstrução do templo, e estava ali já esperneando com essas coisas, né? E aí temos o caso de Esther, né? Esther, lá o livro de Esther, que vai contar uma história magnífica, maravilhosa, cheia de detalhes, cheia de reviravolta a história, e aonde Deus acode seu povo. Muitos ficaram no Império Persa, estava em Babilônia, ficou no Império Persa e continuou por lá. Tinha conquistado ali riquezas, casas e bens, então tinha uma comunidade muito grande de judeus, né, israelitas, que haviam sobrado ali, porque já não havia mais todas as tribos de Israel. Tá? Então havia muitos judeus, somente a tribo de Judá, e espalhada ali, nem todos haviam voltado e ficou ali. Então nós conhecemos a história. E o que vai acontecer? A história vai dizer o seguinte, que a Assuero estava muito feliz da vida, fez uma festa de 180 dias, ou seja, 6 meses de festa de vinho para todo mundo, para os príncipes, para a população de Suzã, e o negócio rola solto. E ele vai chamar então a Vasti, a grande rainha, né, do império, uma mulher linda, maravilhosa, cheia de pompa. E ele vai chamar ela lá para o momento para demonstrar a sua beleza, sabe lá que ideia que tinha na cabeça. E ela diz: eu não vou não. E por conta disso, eles reuniram lá o conselho e falaram: então Vasti vai ser destituída né, da sua função de rainha e vai ser mandado embora do império, e pronto, e aí resolver lá e foi. E agora a Assuero ficou sem esposa, então aí vai ter aquela ideia lá, vai trazer várias moças virgens e vão se preparar durante um período de tempo, e nesse período, e também junto com essas todas as moças, vai levar Esther, que é a Hadassa, né? Uns vão dizer. Aí tem a Mardoqueu ou Mardokai. Eu gosto do nome Mardoqueu, parece que quando eu tinha uma das primeiras bíblias que eu tive era Mardoqueu. E tem outras traduções que diz Mardocal. Mardokai, né? Então Mardoqueu, ele Amã, né, se tornou um grande homem diante do rei, assim, né, do Assuero, se tornou seu primeiro-ministro, um homem de confiança. E aí você vê que e ele começa a crescer muito, e aí Mardoqueu havia dito, né, para Esther: olha, você é bico fechado sobre sua identidade, sua nacionalidade, você não vai dizer que você é judia, deixa quieto esse negócio, tá? Não fala, tá? Não fala. Então ela não falou, obedeceu seu tio ali, né, que era mais primo dela, se eu não me engano, acho que era primo, não tio, né, primo dela, que cuidou dela, ela era órfã e tal, então com certeza uma moça muito linda, sábia também. E Amã, ele começa com essa grandeza que o rei havia dado para ele, e ele passava ali no seu cavalo, todo bonitão, na sua carruagem, e as pessoas eram obrigadas a se curvarem diante dele, prestar tipo homenagem, né? Mas Mardoqueu, não, ficava lá, peito erguido, falou: não vou ajoelhar para esse camarada, não vou me inclinar perante ele. E aí tem os fuxiqueiros, aqueles dedo duros, sabe? Que quer ver o circo pegar fogo, ó, os muito amigos. Falou o seguinte, foi lá e dedurou Mardoqueu pra Amã. Olha, tem um camarada aí, moço, que você não percebeu não, mas olha, ele não se inclina quando você passa. Aí ela: quero ver. Porque as pessoas queriam dizer: olha, porque Mardoqueu às vezes não ficava tão exposto, e Amã passava ali, né, e tal, e às vezes não ficava olhando pro lado, não percebia. E Mardoqueu não se inclinava, então ele não tinha percebido, mas o pessoal vai lá e faz os dedos duros, né? Nossa, uma brincadeira, viu, gente? Mas sempre vai ter, né? Quem quer ver o negócio esquentar, a chapa esquentar. E aí, nisso, Mardoqueu descobre que ele é judeu e tem aquela toda história que então ele vai colocar do seu próprio recurso, vai dizer para o rei que tem uma turma ali que precisa ser extinguida do império, porque eles são rebeldes, não sei o quê, não guardam as leis, porque eles tinham a questão do sábado, né? E aí vai ter um decreto de morte para eles. E Esther agora é colocada numa. Agora tem que agir de alguma forma. E o interessante é que Vasti, quando ela é chamada diante do rei, ela não vai. E Esther vai diante do rei Assuero sem ser chamada, com o risco de morrer. Porque se não foi quando o rei mandou, perdeu a coroa, entrar na sala real.
sem ser convidada, e o rei não levantasse o cetro, os guardas já catavam a pessoa, já levavam jogar para os leões. Matava a pessoa, era fim de linha. E ela diz, olha, tem 30 dias que eu não vou na presença do rei, o rei não me chama. O rei tinha suas concubinas lá também, né? Fazia a farra, às vezes viajava cuidando do império, que era imenso. E ela falou, tem 30 dias que o rei não me chama, e aí a questão é oração e jejum. E chamou a minha serva, nós vamos orar 3 dias de jejum e oração. E aí Mardoqueu convida todos os judeus também de Suzã e vamos orar 3 dias e jejumar, não vão comer nem beber. Olha, não é fácil não ficar 3 dias inteiros sem comer e sem beber. O que nós aprendemos com essa história é que Deus pode agir em favor do seu povo, tá? Ou não pode agir. Muitas vezes não agiu, mas ele pode agir. E se ele agir, ele vai agir de uma forma extraordinária. E ela vai entrar na sala do trono. Imagina quando o rei está lá reunido com seus conselheiros, né, tratando de questões do império. A Daça, né, que é a Esther, ela se veste com a sua roupa real, com certeza maravilhosa, quando as portas se abrem. Que o rei vê Esther, o coração dele palpita forte, né? Ele fala, rapaz, que mulher bonita, né? Não sei o que passou na cabeça dele, não sabe, mas ele deve ter, nossa! Aí ele já estende o cetro para ela, né? Estende o cetro e ela vem e toca na ponta do cetro, né? E o rei pergunta, o que tu queres, né? Fala aí. E ela vai chamar ele para um almoço, e desse almoço chama para outro jantar, outra refeição ali, ela ia preparar e diria o que ela queria. E nisso também é chamado Amã, a gente sabe da história. E no fim, Amã já estava, nossa, já estava lambendo os beiços, e a mulher dele dá ideia, rapaz, faz uma baita de uma forca aqui para você pedir a mão do rei, pedir que o rei entregue Mardoqueu nas suas mãos para que você enforque ele na frente da sua casa. Veja só que reviravolta, né? E quando a Esther apresenta para o rei que ela está sendo vendida e ameaçada de morte, e quando Amã descobre e vê ali que ela era, né, do povo judeu, e aí ele já cai, né, aos pés dela, e o rei, nervoso, vê aquela cena, já manda tirar ele, e alguém já também dedura ele, né? Olha, ele acabou de fazer uma forca lá na porta da casa dele, e era para matar Mardoqueu. E o rei fala, então pode levar ele e pendura lá. Então você vê que a rainha Esther foi na presença do rei sem ser chamada, com isso de morte. Vasti não foi destituída do reino. Mardoqueu faz uma forca para Amã, faz uma forca para Mardoqueu, e quem é morto na forca é o próprio Amã. Olha só que ribuliço que acontece, mas eles confiaram em Deus, e o Deus vai fazer, e Assuero vai fazer um novo decreto. Não poderia revogar as leis medos e persas, não poderiam ser revogadas, mas autorizando os judeus a se defenderem e se armarem e defender a sua honra com arma e tudo que eles pudessem para que não fossem mortos. Então aí caiu o temor sobre as pessoas, e os judeus mataram muitas pessoas que tentaram, né, fazer algum mal com eles, e aí você vê essa história incrível da libertação de Deus. E essa festa de Pur, né, o Purim, é comemorada até hoje pelo povo de Israel, lá nos judeus. E nós temos uma batalha já terrível, né, com o povo judeu, no ano 70 da nossa era, cumprindo a profecia de Daniel 9, e a cidade seria destruída, o templo destruído, tudo destruído, e no ano 70, não, né, da nossa era já, o Império Romano, né, e havia entrado ali diante das ameaças do povo de Israel, das revoltas deles e tudo mais, eles entram e destroem a cidade, o templo, põe tudo abaixo, acaba com tudo, expulsa todo o povo os judeus da terra deles, dá outro nome para aquela terra, né? Que era Filistia, que acabou se tornando Palestina, né? Esse nome aí, acho que a tradução é Palestina, mas é a terra de filisteus. E você vê que então, a partir do ano 70, o povo de Israel está expulso da sua terra, e aí, imagina, só agora, eu acho que em 1949, que eles vão
através de tratados, etc, etc, né, que eles vão voltar esse povo, criar um território ali, e aí vai ter as confusões que sem precedentes até hoje. Israel não tem sossego, e aí você tem um novo Estado de Israel, um novo Estado judeu, para que as pessoas voltem para lá e comecem a trabalhar e progredir, e ter um lugar para chamar seu lar. E aí a gente vê hoje que as batalhas são muito diferentes da época passada. Nós não vemos mais, talvez, intervenções de Deus, assim, nitidamente. Nós não temos um profeta que diz, vai para a guerra, não vai. Olha, Deus vai agir, Deus vai agir. E eu até estava vendo um comunicado, né, do Netanyahu lá de Israel. Ele vai dizer, olha, nós fizemos isso, fizemos aquilo, tal, mas em nenhum momento ele vai assim, olha, Deus está nos ajudando, Deus está nos orientando, Deus está, não. Confiam na sua força. Eu acho que todo cristão, ele é simpatizante ao povo de Israel, judeu, torce para que ali haja prosperidade, haja paz em Israel e tudo mais. Só que a gente sabe que aquele lugar ali praticamente nunca vai estar em paz completa. Ali a coisa esquenta mesmo a chapa. E mesmo agora, né, eles têm um arsenal, uma inteligência muito grande, têm uma capacidade extraordinária. Embora Deus ali, a gente não vê a presença de Deus, eles não buscam, não tem um profeta nem nada, mas eles, né, a gente não sabe exatamente, mas eles são um povo muito resilientes, muito, posso dizer, lutadores, né, enfrentam as ameaças ali realmente diariamente, e você vê que eles estão cercados por várias ameaças, o Hamas, Hezbollah, o Irã e muitos outros países, né, ameaçando, e o próprio Irã dizendo, olha, Israel tem que ser varrido do mapa, tem que ser expulso, tem que ser destruído todos. E imagine você com alguém na sua cabeça buzinando, eu vou te matar, vou te destruir, vou te matar, vou te destruir. O nosso objetivo é eliminar você da face da terra, ou seja, você não tem paz, e com isso você tem que se preparar o máximo possível. Israel tem a vantagem, né, que ele tem o seu grande aliado, que é os Estados Unidos, que é a maior força bélica do mundo, que apoia quase que irrestritamente Israel, com algumas pequenas restrições ali, mas eles são um braço forte ali para que Israel vença essas guerras e fornece armamento, tecnologia. O pessoal de Israel realmente tem uma capacidade tecnológica muito avançada. E hoje, imagina você atacar um país a 1.500 quilômetros do seu local. Israel, quer dizer, não dá nem um décimo do tamanho do Irã. E fazer esse estrago que estão fazendo agora, se vai ter sossego ou se isso vai trazer algum alívio futuramente, só o tempo vai dizer. Mas o fato é que a gente não gosta de ver guerra, queria que todas as pessoas vivessem em paz. Seria tão legal, né, que os países não precisassem gastar com tanto armamento. Mas, olha, a guerra é uma coisa que move o mundo. São trilhões de dólares investidos anualmente em guerra, em poder bélico. E cada um tem que ter um poder mais bélico, mais bruto que o outro. E às vezes pessoas são mortas, famílias destruídas. A Rússia estão gastando aí mais de 40% da sua receita, 60%, sei lá, só com guerra. É uma coisa assim absurda, e a população vai sofrer muito com essas loucuras, né? Então, hoje, essas guerras, eu não posso dizer que Deus está com Israel, ou Deus não está com Israel. Quem que está liderando? Bom, pela fala deles, eles não põem Deus na equação. Eles acreditam muito na força humana, na força bélica, na estratégia, na confiança no seu poder militar, nos seus aviões de guerra, nas suas bombas, na sua habilidade de acertar alvos a longa distância de uma forma muito precisa. E no que nos preocupa Deus precisa de guiar as nações. Se Deus quisesse intervir, Deus não poderia, como fez no passado, abrir o Mar Vermelho, destruir os inimigos, fazer tudo, mas só que a nação precisaria de estar alinhada com Deus. Estão alinhadas com Deus? Estão adorando ao Deus verdadeiro? Estão cultuando da forma correta ou não? Porque ser poderoso não quer dizer muita coisa, que Deus está com ele. Deus, na verdade, dá vitória para todos, né? Porque Deus dá a vitória para
Naamã, né, que era aquele leproso lá da Síria, de Damasco ali, e Deus dava vitória para ele. Tá? Como Deus deu a vitória para Nabucodonosor, que era rei de Babilônia. Deus deu todo aquele poder, aquela pompa para ele. E Deus dá esse poder para as pessoas. Tá? Agora, isso não tira as suas responsabilidades, o que você vai fazer com essas coisas. Então, eles têm que se defender? Claro, tem que se defender, porque senão, se o outro lá tiver poder e diante das ameaças que são constantes, é logo que aqueles malucos lá podem apertar um botão e jogar, tem 10 bombas atômicas, jogar 10 bombas atômicas, destrói todas as cidades grandes. E imagina se o Irã, porque o Irã taca os mísseis, não tem muita precisão nos locais onde vai acertar, que ali manda igual uma estilingada, pega onde pegou. Imagina se o pessoal manda uma bomba lá em Jerusalém, cai lá em cima daquela mesquita de Omar, né, que é o domo ali de ouro, aquele lugar ali que é o segundo lugar mais sagrado do povo islâmico. Imagina se o Irã manda um míssil daquele lá e cai lá em cima, explode aquilo tudo lá. Como é que fica? Né? Então os camaradas têm que ter cuidado nessas loucuras aí, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas o fato é que Deus, no passado, ele atuava e ele libertava. E ele pode libertar ainda hoje, mas ele não vê diretamente Deus agindo assim nessas batalhas. E nem sabemos exatamente como Deus trabalha. Se Deus está nisso ou se Deus não está. Se Deus apenas dá agora inteligência e capacidade para que eles resolvam os seus problemas. Eu não sei. Você sabe? Então comente aí o que você acha disso tudo, né? Deus é grande e poderoso, mas haverá um dia. A Bíblia diz que chegará o fim. Todos esses impérios humanos serão destruídos e será implantado o reino eterno de Deus. Jesus voltará em poder e glória para restaurar, né, a perfeição edêmica e transformar essa terra num novo céu, nova terra, onde habita a justiça, onde haverá paz e segurança, onde ninguém mais passará fome nem sede. Tudo será maravilhoso e Deus estará conosco e nós seremos seu povo. E ele trará do céu, conforme Apocalipse 21, 22 ali, a nova Jerusalém, a grande cidade de Deus, que vai caber toda a população mundial de uma forma extraordinária, né, que a Bíblia apresenta, mas isso nós aguardamos, um novo céu e uma nova terra. Tá? Eu espero esse dia, porque esse mundo aqui é só luta, batalha, loucura, doenças. Não é a guerra lá, mas é a guerra aqui, é a luta pessoal, luta familiar, luta aqui pela sobrevivência, que é um desafio cada dia. Mas que Deus dê a vitória para você. Deus é grande, Deus é poderoso, e Deus está no controle da história. E os homens estão fazendo sua história, mas